queridos, a graça e a paz do Senhor. É uma alegria muito grande contar com a tua participação na 10ª aula. E eu gostaria de começar com uma oração. Amém? Então feche os seus olhos e abra seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada pessoa que está participando deste estudo, Pai. Como uma família, como os teus filhos. E eu lhe peço que o Espírito Santo de Deus visite cada lar nessa noite, levando entendimento, levando revelação, levando paz, levando conforto e principalmente levando renovo através da tua palavra. Abra o nosso entendimento para tudo aquilo que nós vamos falar, estudar e conhecer de ti através da Bíblia. É em nome de Jesus que nós já agradecemos tudo que o Senhor fará por cada um. Amém. Você deve estar vendo em volta do meu rosto alguns elementos. E esses elementos, eles fazem parte de uma festa da cultura judaica. E eu gostaria de compartilhar com vocês a história desta festa, quando ela começou, como ela começou. É uma festa secular onde todo ano o povo judeu comemora a festa de Purim. Eu não sei se você conhece, se você tem algum amigo ou amiga do povo judeu. A minha esposa, ela tem um aluno e ela conversou com ele para entender um pouco mais o porquê eles comemoram, o que eles fazem de curiosidade. Eu gostaria agora de trazer o contexto dessa história para que a gente aprendesse muito sobre oração e sobre jejum. Então, anualmente, o povo judeu, eles comemoram a festa de Purim. Por que eles comemoram? Porque o povo judeu, eles foram salvos por Deus de serem exterminados, literalmente exterminados. Se não fosse por causa de uma mulher que orou e jejuou, hoje nós não teríamos o povo judeu. E é isso que eu gostaria de trazer o contexto desta história que está relatado em detalhes na Bíblia, no Antigo Testamento. Então tem um desafio aqui de 5 minutos tentar resumir ao máximo o livro de Esther. E qual que era o contexto histórico e cronológico? O povo judeu, eles estavam em cativeiro na Babilônia, na época de Nabucodonosor. Depois veio o rei Sírio. O rei Sírio estabeleceu, foi usado por Deus, ele estabeleceu que o povo judeu o povo hebreu poderia retornar para a sua cidade natal. Então é um período pós-exílico, pós-exílio da Babilônia. Naquele período ali, 400 anos antes de Jesus Cristo, durante o regresso do povo povo hebreu para Israel, para Jerusalém, existia um rei naquela época, chamava rei Assuero. E este rei, um determinado dia, estava dando uma grande festa e ele pediu para os seus empregados chamarem a rainha, para que ele apresentasse a rainha para os convidados e falasse: nossa, veja como a minha rainha é bela, como a minha mulher é bonita. Só que a rainha, ela negou o pedido do rei, ela foi contra o pedido do rei. Naquela época isso não podia acontecer. Foi aí que o rei destituiu ela como rainha e começou o processo seletivo da escolha de uma nova rainha. E no meio da história estava ali uma mulher judia, Esther. Como você já deve imaginar, esta mulher, ela venceu o processo seletivo e ela se tornou a mulher do rei Assuero. Ela se tornou rainha daquele império. E o rei, ele tinha um servo, um oficial de alta patente chamado Amã. Este homem, ele odiava o povo judeu. Ele fez uma trama ali que mexeu com a cabeça do rei, e o rei estabeleceu um decreto de exterminar o povo judeu. Nesta época do decreto, Esther já era rainha, ela era judia, e o que isso significava? Todo o seu povo, seus parentes, todas aquelas pessoas ali da nação dela, vamos assim dizer, seriam exterminados
por causa do decreto de Amã. Só que Esther, ela estava numa situação, vamos dizer assim, acomodada, de conforto, porque ela já era rainha. Ela ali, de certa forma, estava protegida desse perigo e ela não estava tão compadecida do povo. Foi aí que veio um outro personagem, o seu tio, chamado Mordecai. E Mordecai, ele conversou com Esther e ele incentivou Esther a tomar uma atitude, a tomar uma posição. E este homem, ele foi tão direto na mensagem, e ele falou o seguinte: Esther, você está aí no reinado, tranquila, se você não fizer nada, saiba que Deus vai enviar salvação através de outra pessoa para o povo judeu. Mas saiba que se você não fizer nada, você vai pagar esta conta. Esta, em resumo, de uma forma bem simples, foi a mensagem que Mordecai passou para Esther. E isso acendeu uma chama nessa mulher de tomar partido e resolver a situação, porque ela tinha uma figura política muito importante. Foi aí que esta mulher, ela decretou 3 dias de oração e 3 dias de jejum para todo o povo judeu. E foi isso que aconteceu. O povo judeu orou e jejuou por 3 dias. E o que aconteceu? Deus mandou livramento. Ela conseguiu falar com o rei, ela contou a história que estava para acontecer e o rei anulou o decreto de extermínio de todo o povo judeu. Amã, ele perdeu ali os seus direitos, e Mordecai, ele foi reconhecido pelo rei como um grande homem. Resumo da história: o posicionamento de uma mulher, o decreto de oração e de jejum, um povo orando, um povo clamando, mudou uma história da nação que reflete até hoje. Naquela época, está no capítulo 9 do livro de Esther, foi estabelecido a festa de Purim, onde eles comemorariam e lembrariam tudo aquilo que aconteceu e o livramento que veio de Deus. Veja, o poder da oração e do jejum salvou uma nação, salvou um povo, e reflete e acontece até nos dias de hoje. Então aqui nós já conseguimos entender e tirar algumas coisas de lição. Oração e jejum em favor de outras pessoas, Deus atende. Porque às vezes nós estamos acomodados em nossas vidas e esquecemos de orar e jejuar pelo próximo. Foi o que aconteceu com Esther. Mas esta mulher teve um fogo reacendeu no coração dela através da mensagem que Mordecai passou para ela. Ela jejuou e ela orou, e até hoje esse povo comemora esta festa, que está descrito novamente no capítulo 9 de Esther. E os elementos que estão aqui em volta do meu rosto fazem parte dessa festa. Tem ali um docinho, um alimento que eles comem. Um fato curioso que o aluno da minha esposa, que é um judeu, ele contou para ela, desde criancinha ali eles aprendem sobre essa história, é ensinada nos colégios, né? E é ensinado o que fazer quando é falado o nome de Amã, porque eles odeiam Amã. E quando eles falam sobre o Amã, o que Amã queria fazer, que era exterminar o povo judeu, eles rodam, não sei o nome disso, mas eles têm um brinquedinho que eles rodam que faz muito barulho. Eles também, neste período dessa festa, eles leem o livro de Esther, porque é uma ordenança de Deus para eles lembrarem, para eles não esquecerem do que Deus os livrou, do extermínio, e tudo isso serve de muita lição para nós. Quando uma pessoa se levanta para jejuar, para orar em favor de um propósito grande, Deus move, que a gente possa ser inspirados por este povo, por esta história de oração e de jejum, para que Deus venha com uma providência. O mesmo Deus que livrou uma nação inteira do extermínio é o mesmo Deus que ainda está vivo, que vive hoje e que tem poder de operar milagres e maravilhas. E tudo isso, grandes coisas podem acontecer na vida de muitas pessoas através
do jejum, do seu jejum e da sua oração. E eu gostaria de trazer essa mensagem no começo dessa aula para te incentivar, que você realmente preste muita atenção, anote, porque nós vamos colocar tudo isso em prática e nós veremos um grande agir de Deus. Amém? Imagine comigo que a sua vida é um edifício. E todos nós sabemos que para um edifício estar firme, ele precisa de pilares, ele precisa de alicerces firmados no solo para que ele não venha a cair. Eu não sei se você reparou que nós estamos passando alguns ensinamentos muito importantes que significam alicerces para este prédio que é a tua vida. E quais são esses alicerces, Luiz? Eu te explico. Este estudo bíblico é um alicerce que você está participando, que você está dedicando. O outro alicerce que já foi compartilhado na aula é sobre entregar a vida para Jesus Cristo e se tornar filho de Deus. O outro alicerce que já foi passado aqui é sobre como orar. Lembra que nós fizemos um propósito de oração, nós explicamos o modelo da oração através do tabernáculo? Veja, este é um outro alicerce muito importante. Um outro alicerce que nós apresentamos nas últimas aulas foi sobre o batismo. Na verdade, foi na última aula que nós apresentamos esse alicerce. E glória a Deus que algumas pessoas elas estão interessadas sobre o batismo. E eu te trago novamente essa mensagem de uma forma muito breve. Se você ainda não tomou uma decisão, se você ainda não entendeu o significado do batismo nas águas, assista novamente a última aula e tome essa decisão. Dê um passo de fé em direção ao Senhor, porque este é um dos principais alicerces, porque você declarou que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. E quando você declarou isso, né, você está debaixo de uma autoridade. E este homem, Jesus Cristo, que deu a sua vida, a vida dele por mim e por você, ele nos trouxe uma ordenança, que foi o batismo, que foi o batismo na idade adulta, ou seja, com consciência. Novamente, eu te encorajo, a você que está nos assistindo, nos procurar para entender um pouco mais do batismo. De novo, algumas pessoas já decidiram se batizar e eu dou glória a Deus por isso. Junte-se a nós nesse dia de batismo, que grandes coisas Deus fará na sua vida. Amém? Então, batismo é um outro alicerce. E qual que é o alicerce que nós gostaríamos de compartilhar nesta noite? É sobre a prática do jejum. E eu tenho certeza que quando nós colocarmos tudo isso que nós estamos falando de uma forma consciente, colocando isto em prática, o seu prédio, que é a sua vida, estará com alicerces firmes e nenhum vento, nenhuma tempestade, até mesmo nenhum terremoto irá derrubar a tua vida, irá derrubar o teu prédio, porque agora ele está firmado numa rocha, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos ensinou tudo isso que nós estamos falando. Todos esses alicerces, todos esses pilares que eu acabei de te dizer, Jesus Cristo ensinou. Amém? Eu gostaria agora de trazer uma convidada especial, que é a minha mãe, Ana Isabel, para quem não conhece, para fazer uma introdução sobre a aula de hoje. E daqui a pouco eu volto entrando um pouco mais no detalhe. Fique de olho na tela. Boa noite, a paz de Jesus a todos. E hoje estamos aqui mais uma vez reunidos para falarmos sobre o jejum, né? O que é o jejum cristão, o jejum bíblico, que é privar-se de comida, de distrações do mundo para nos alimentar, nos nutrir com os ensinamentos de Deus. E na Bíblia nós vemos inúmeras pessoas que fizeram jejuns que provocaram verdadeiros milagres. Moisés, Elias, Daniel, né, que tem um famoso jejum de Daniel, no qual ele ficou
21 dias se alimentando somente de frutas, verduras e legumes. Jesus fez um jejum de 40 dias enquanto estava no deserto. Temos também Esther, que era uma mulher escolhida por Deus, tirada do seu povo, foi colocada como esposa do rei da Pérsia por Deus para que se cumprisse um propósito dele. O povo de Deus seria exterminado, haveria uma grande matança, e quando Esther soube disso, ela jejuou por 3 dias e 3 noites. Após isso, ela foi recebida pelo rei, seu marido, e ele escutou e acolheu o seu pedido, e o povo de Deus foi salvo. E isso nos mostra, o grande poder que o jejum causa, que o jejum tem, um efeito maravilhoso sobre as nossas vidas. Agora, como fazer esse jejum? O jejum deve ser sempre acompanhado de oração e leitura bíblica. Um jejum sem oração é só passar fome, não tem valor algum. Não adianta fazer um jejum se não for acompanhado de oração e leitura bíblica. E temos que entender também que o jejum, ele não é uma barganha, não é uma troca com Deus. Eu não faço um jejum para obter alguma coisa que eu quero do Senhor. No jejum nós podemos ficar sem alimento algum por um período de 6, de 8, de 12 até 24 horas. Mas vai depender muito de pessoa para pessoa. Depende muito do estado de saúde, Para fazer um jejum em que se corte totalmente os alimentos, nós temos que estar com uma saúde boa, perfeita. Por exemplo, uma pessoa diabética, ela não pode ficar muito tempo sem comer, então não é recomendado. Uma pessoa que faça um tratamento, que tome medicações, que devam ser acompanhadas de alimentos, também não pode ficar sem comer. Depende também da constituição física da pessoa, Se uma pessoa que trabalha muito com serviço braçal é diferente de uma pessoa que tem uma vida mais sedentária. Então, tudo isso deve ser estudado, E para iniciantes, para quem vai começar a prática do jejum, recomendamos que comece com um jejum de 6 horas, Para depois ir aumentando. Agora, para quem não pode ficar muito tempo sem comer, tem um jejum parcial, que é aquele em que nós retiramos da nossa alimentação alguma coisa que nós gostamos muito, que vai nos fazer muita falta, que seja mesmo um sacrifício. Como, por exemplo, cortar o café, tirar doce, pão, refrigerante. Agora, isso é no mínimo por uma semana, Não adianta tirar o café, por exemplo, por apenas um dia. Isso não é um jejum. E também pode-se tirar internet, televisão, cortar as redes sociais. Tudo isso é uma forma de jejuar, porque é um sacrifício. Se for sacrifício para você, pode fazer. E nós temos também que entender que não é para descontar em outras coisas, Se eu estou fazendo jejum de Coca-Cola, por exemplo, eu não vou ficar tomando guaraná. Se eu cortei café, eu não vou ficar tomando chocolate, Não é para compensar com outra coisa. Nesse período, a alimentação deve ser uma alimentação regrada, sem muito luxo, uma alimentação simples, para ter sentido, para ficar uma coisa lógica, um jejum lógico. E outra coisa, não dá, por exemplo, se estou fazendo jejum, vou ficar um dia inteiro sem comer, vou ficar o dia inteiro na internet para passar o tempo rápido, ficar assistindo TV, porque eu vou estar enchendo a minha alma com uma gordura tóxica. Eu tenho que, sim, ouvir louvores, ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus.
isso sim vai ser muito eficaz. E outra coisa que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ser discretos nesse período, né? O jejum é uma experiência comigo e com Deus somente. É um relacionamento entre nós dois. Então eu não tenho que ficar fazendo propaganda do enorme sacrifício que eu estou falando, contando para os outros, né? Que seja uma coisa discreta. E por que fazer jejum? Tem muita coisa boa. Primeiro, é que quando nós dominamos o apetite, nós adquirimos disciplina e controle sobre os nossos desejos e vontades. O jejum é uma ferramenta que fortalece muito a nossa alma e o nosso espírito, porque nós começamos a reconhecer que nós somos muito mais do que simples matéria. O jejum renova as nossas forças, nos dá um novo ânimo que vem do Espírito Santo para enfrentarmos as dificuldades diárias que nós temos. Ele ajuda a termos mais discernimento espiritual, porque com uma mente mais clara, mais aberta, nós passamos a entender melhor qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E os nossos ouvidos começam a se abrir para as coisas que o Espírito Santo nos fala. E nós vamos encerrar também o jejum como nós começamos, com uma oração, um agradecimento, entregando o jejum para Deus e tendo a certeza de que Deus se agradou do nosso sacrifício, do nosso jejum, porque foi para ter mais intimidade, para conhecê-lo melhor que o jejum foi feito. E espero ter sido clara. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E que Deus abençoe muito cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Mamãe, obrigado por trazer este overview sobre o jejum. Te agradeço muito. Eu creio que edificou muito a vida das pessoas. E só a título de curiosidade. Bom, nós vimos na aula passada que Jesus fez jejum 40 dias no deserto. Nós acabamos de ver que Esther e o povo judeu jejuaram por 3 dias e teve um homem que fez um jejum poderoso, 40 dias sem comer e 40 dias sem beber nada. A medicina diz que é impossível porque o homem não pode ficar tanto tempo sem beber líquido, mas teve um homem que recebeu um chamado sobrenatural, e isso aqui é muito particular desta pessoa que foi Moisés, que ficou todo esse tempo 40 dias sem comer, 40 dias sem beber nada, e foi neste período que ele recebeu de Deus os 10 mandamentos. Então veja que coisa poderosa, jejuando por tanto tempo sem comida, sem bebida, ele recebeu algo muito importante no contexto bíblico e também para os dias atuais, que são os 10 mandamentos. Eu só quis trazer isso para a sua curiosidade, agora eu gostaria de entrar na prática e no detalhe sobre o jejum. E como nós estamos falando de jejum, eu também gostaria de compartilhar contigo que existe o jejum que Deus aceita e existe o jejum que Deus rejeita. Veja só, não é porque hoje eu vou fazer um jejum, hoje eu jejuarei que Deus vai aceitar. Não, existe um padrão, existe um modelo. E qual a motivação errada do jejum? E eu vou ler um versículo que vai ser muito fácil o entendimento. Isaías 58, 3, 4. Dizem, jejuamos diante de ti porque não prestas atenção, nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Veja, aqui é como se eu estivesse falando isso para Deus. Amém? E aí Deus respondendo. Vou lhes dizer por que eu respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com este tipo de jejum não ouvirei suas orações. Ou seja, é um jejum egocêntrico, porque para Deus ele não é Deus não é religioso, ele não gosta de religiosidade. Não adianta eu jejuar, eu orar, se as minhas atitudes com o próximo não agradam a Deus. Então esta é uma motivação errada e este é um jejum que não agrada a Deus. Um outro versículo, uma outra passagem para ajudar o nosso entendimento do que não agrada a Deus. E aqui é Jesus Cristo ensinando em Mateus 6. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas.
que se esforçam para parecer tristes e desarrumados a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Deste modo ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Outro ensinamento importante, que Deus não se agrada de religiosidade, como eu já disse. Então, quando fizer jejum, não mostre para a sociedade que está fazendo jejum, que está sofrendo muito por isso. O jejum não é para a sociedade ver, não, é para Deus ver. E é desta forma que ele o recompensará, porque o que agrada a Deus é um coração contrito perante a ele e não perante a sociedade. Então é só um resumo do que não agrada a Deus num jejum. E agora a motivação correta de jejum, o jejum que agrada a Deus. Também eu vou compartilhar alguns versículos para ficar de uma forma bem literal o entendimento, tá bom? Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que forem presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Veja, muito fácil o entendimento. Tem que ter atitudes corretas, tem que se importar com o próximo. O cristianismo é isso, o reino de Deus, o reino dos céus é isso, se importar com o próximo, se importar com aquelas pessoas que estão necessitadas. E aí olha o que acontece quando tem jejum, oração e tem atitudes que agradam a Deus com os necessitados. Então, a luz virá como o amanhecer e as suas feridas sararão no instante. Sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá: aqui estou. E ele dirá: removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. Olha que bonito. O Senhor os guiará continuamente. Lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, com uma fonte que não para de jorrar. Então, muito fácil, muito literal. Um jejum que agrada a Deus. Tem que ter atitudes com os necessitados, tem que ter atitudes corretas a Deus. Aí sim, você pode jejuar, você pode orar e você terá suas orações respondidas com bênção que nem nós vimos aqui. Amém? Muito fácil de como fazer e o que não fazer num período de jejum e oração. Isso é desta forma que nós acabamos de ver que agrada a Deus. Amém? E agora vamos lá, de uma forma bem prática, eu vou passar alguns exemplos dos tipos de jejum em prol do que, em prol de quem nós podemos fazer jejum e oração. Amém? Bom, nós já vimos de uma forma bem literal que jejum que agrada a Deus é aquele jejum que nós fazemos em prol de alguém. Por exemplo, eu tenho um amigo que está passando, seja por um problema financeiro, seja por um problema de saúde, seja por um problema no matrimônio, seja por um problema com os pais ou com os filhos, não importa o tipo de problema. Deus se agrada quando nós nos levantamos em jejum, em oração em favor de outra pessoa. Isto é reino de Deus, isto é cristianismo, porque Jesus Cristo veio para servir e Jesus Cristo ordenou que os filhos de Deus também sirvam outras pessoas, e uma forma de servir outras pessoas é orar e jejuar por elas. Amém? Outro jejum que é um jejum bíblico e que agrada a Deus é quando nós oramos e jejuamos para que Deus cuide e abençoe uma nação. Então você pode sim fazer um jejum e oração pelo seu país, pelo Brasil. Nós podemos fazer isso, mas aqui é para que se cumpra a vontade de Deus, longe de qualquer tipo de ideologia política e religiosa. Amém? Jejum pela nação é simplesmente: eu vou tirar uma coisa que me agrada, vou tirar um alimento e vou falar: Deus, abençoe e cuide do Brasil.
E talvez você se pergunte, mas Luiz, eu queria fazer um jejum em prol de mim mesmo, para mim. Eu posso? Sim, claro você pode, mas vamos só tomar um cuidado. Tome um cuidado de não fazer aquele jejum egocêntrico que nós vimos nos versículos há poucos minutos atrás. Amém? Então, para facilitar e te ajudar, eu vou passar aqui em algumas áreas que você pode fazer jejum por você mesmo. O primeiro é para conhecer mais de Deus. Se você quer conhecer mais de Deus, faça um período de jejum e oração para ter mais intimidade. Isto é, você vai acertar na mosca. Deus se agrada disso. 2. Você quer um direcionamento de Deus. Por exemplo, você precisa tomar uma decisão muito importante que pode mudar ou impactar a vida da sua família. Busque Deus em jejum e oração. E aqui eu vou te dar uma dica. Às vezes, quando nós temos que tomar uma decisão, se nós vamos para a esquerda ou para a direita, e muitas vezes nós já estamos pendentes com a nossa razão de ir para a direita. Mas aí nós ou vamos orar, vamos jejuar e Deus vai falar, não, eu quero que você vá para a esquerda. Mas você fala, poxa, eu estava pendente para a direita. Olha, se você se encontrar nessa situação, eu te dou uma dica. Escute e obedeça a voz de Deus. Porque lembra do que nós já aprendemos no passado, Deus tem coisas maiores e melhores do que algum dia você já imaginou. Então é muito importante, quando orar, pedindo o direcionamento de Deus, obedeça aquilo que Deus mandar você fazer. Nós já aprendemos com Abraão que ele obedeceu a Deus e Deus colocou ele em lugares altos. Amém? Outro jejum que Deus se agrada muito. Talvez você esteja gostando de tudo isso que você tem aprendido, você esteja gostando da Bíblia, você quer contar isso para as pessoas, você quer falar de Jesus para ela, você quer evangelizar, você quer falar de Deus, quer falar do amor de Cristo, simples assim. E às vezes você não se sente capaz de fazer isso. Jejue e ore para que o Espírito Santo te capacite. Amém? Isto agrada muito a Deus. Então são essas três áreas que você vai acertar na mosca para fazer jejum para você mesmo e que agrada a Deus. Amém? Agora vamos colocar o jejum na prática. Nós aprendemos em prol de quem nós devemos jejuar, em favor de quem, e até mesmo nós aprendemos o jejum em favor de nós mesmos. Então vamos colocar isso em prática. Como que eu faço um jejum? Existem diversas formas de fazer um jejum. Eles variam entre um jejum diário ou um jejum parcial por um determinado período de tempo. Alguns exemplos aqui só para formarmos o entendimento. Eu posso fazer um jejum parcial. O que significa isso? Eu vou ficar sem o café da manhã. Eu vou acordar e só vou almoçar. Ou eu posso fazer no período da tarde. Eu acordo, tomo um café da manhã e entre o almoço e o jantar eu não como nada, ou até o dia seguinte. Este é um exemplo. Eu posso ficar um período de tempo sem tomar café da manhã, por exemplo. Ou eu posso retirar do meu cardápio alimentar durante uma semana, por exemplo, 2 semanas, um mês, e aqui a criatividade é infinita, eu posso tirar algo que é essencial no meu cardápio, que eu gosto muito. Por exemplo, a Carol, ela ama comer de manhã um pãozinho francês com manteiga. E se ela ficar 2 semanas sem comer esse pãozinho com manteiga, ela vai sentir na pele esse jejum. Outro jejum que também ela se sente muito impactado, e é muito difícil, é quando ela tira doce do cardápio dela. Isso ela sente muito. Esse tipo de jejum é um jejum super válido. Eu, por exemplo, se eu tirar café do meu cardápio, se eu tirar refrigerante do meu cardápio, se eu tirar aquela Coca-Cola zero geladinha do meu cardápio, eu te garanto que eu vou sofrer. Mas olha, muito importante, cuidado também com o jejum, porque Deus não quer ver ninguém passando mal, Deus não quer ver ninguém desmaiando, ninguém parando no hospital. Por exemplo, se você tem diabetes, tome cuidado, não fique sem se alimentar. Busque outro tipo de jejum que não vai ferir a sua saúde. Deus não quer ver ninguém parando no hospital, ninguém desmaiando. Amém? Não é esse tipo de religiosidade que agrada a Deus. E eu vou contar o meu testemunho aqui. E eu, pessoal,
eu só vou contar esse testemunho que eu fiz um jejum, eu não estou me vangloriando, amém? É só para te dar um exemplo. Teve um dia que eu fiz um jejum muito restrito mesmo. O que aconteceu? Eu desmaiei no banheiro de casa, bati a cabeça em algum lugar e graças a Deus não tive nenhum tipo de traumatismo, mas a Carol ela ficou ali traumatizada. E a pergunta que fica, será que esse jejum agradou a Deus? Claro que não, porque Deus não quer ver ninguém passando mal. Então, pense bem se você for fazer algum tipo de jejum, tire algo, veja suas restrições médicas, pessoas recém-operadas, por exemplo, precisam tomar cuidado, é até aconselhável que não faça isso. Então, entenda, né? Seja ali consciente com o seu jejum, tire algo do seu cardápio ou em algum período, ou tire algum tipo de alimento que realmente faça falta, mas que não vai te trazer nenhum problema para a sua saúde. Amém? Se você tiver algum tipo de dificuldade de como fazer o jejum, nos procure que nós vamos orientá-lo. E deixa eu testemunhar algo grande que Deus fez num período de jejum e oração. Veja, de novo, eu não estou aqui para me gabar de nada, mas simplesmente para te encorajar, para mostrar através de um testemunho o poder da oração e de um jejum. Veja, recentemente isso aconteceu. Durante a pandemia, a minha esposa ela estava muito intrigada, porque muitas pessoas estavam passando de dificuldade financeira e de fome, moradores de rua, né, porque os restaurantes fecharam, então aqueles restaurantes que davam comida, davam as sobras para os moradores de rua, não estava acontecendo mais, porque os restaurantes fecharam. A minha esposa ela queria ir para a rua levar marmita, levar comida para essas pessoas. Só que, por outro lado, a minha esposa era um grupo de risco assim muito forte. Ela não pode pegar coronavírus por causa da bronquite. E nós, sim, conhecemos o poder de Deus, nós acreditamos que Deus guarda aquelas pessoas que saem nas ruas fazendo a sua obra, mas como nós também temos um filho pequeno, nós preferimos não fazer isto, que é uma atitude muito linda. Se você fez, eu tenho vontade de fazer, é uma atitude muito linda e eu creio que Deus se agrada, mas nós tomamos a decisão de não fazer porque o risco era muito grande. E aí teve um determinado... Mas só que minha esposa estava muito intrigada, muito triste, porque pessoas estavam sofrendo e ela gosta muito de ajudar as pessoas nesse sentido. E teve um determinado dia que eu falei para ela, olha amor, vamos fazer o seguinte, se a gente realmente quer mover os céus, que Deus venha com poder para ajudar as pessoas, vamos fazer um período de oração e de jejum. Amém? Olha, quando eu estabeleci isso com ela e ela aceitou, ou seja, nós dois em unidade no mesmo propósito, esse é um ensinamento muito importante para um casal, estar em unidade, Deus agiu de forma poderosa. No dia que nós estabelecemos isso, num domingo, eu lembro, ela estava na porta do quarto e eu estava na escada, a gente estava conversando e eu lancei este propósito para ela e ela na hora aceitou. Neste dia, nós começaríamos o jejum no dia seguinte e a oração neste mesmo dia, neste mesmo domingo. Nós começaríamos a oração 10 horas da noite. Pontualmente, todo dia, 10 horas da noite, faríamos oração em prol dessas pessoas e estaríamos em jejum. No mesmo dia, antes de nós começarmos a oração, antes de nós começarmos o jejum, eu recebi uma ligação de uma pessoa, olha só que poderoso, doando 150 cestas básicas. Então, olhe o agir de Deus só por causa de uma atitude de orar e jejuar em prol dos necessitados. Veja só como Deus se agiu de forma rápida e poderosa. Por isso que nós acreditamos muito neste ensinamento de Jesus Cristo sobre oração e jejum. E nós te encorajamos a você se derramar nos braços de Deus através de jejum e oração, porque Ele agirá de forma poderosa. E você deve conhecer outras pessoas que têm esta prática de jejum e oração, e você deve ter ouvido falar de milagres que Deus fez nesse tipo. Então você deve ter ouvido milagres já, histórias lindas
que Deus agiu de forma poderosa durante um período de oração. Por isso, eu te encorajo. Jejue, ore, porque Deus fará grandes coisas através da sua vida. Amém? E agora, já encerrando a aula de hoje, eu gostaria, chegou a hora do convite, eu gostaria de propor um período para nós juntos jejuarmos. E por quem nós vamos jejuar, Luiz? Escolha alguém, escolha seja algum amigo, alguma amiga, algum parente, escolha uma outra pessoa do seu rol de amizade que ou está passando por um problema muito sério financeiro, que está faltando comida em casa, ou que esteja com um problema de saúde, ou que esteja com um problema no relacionamento, no matrimônio, ou uma pessoa que esteja com um problema com seus filhos ou com seus pais. Nesse sentido, tá bom, pessoal? Acho que ficou claro. Escolha uma pessoa e juntos vamos orar e jejuar. Cada um pelo seu propósito, cada um pela sua pessoa, mas nós estaremos juntos, porque aqui na minha casa eu estarei jejuando e você da sua casa estará jejuando. Eu escolherei uma pessoa, você escolherá outra pessoa, mas neste propósito de escolher alguém que esteja passando algum tipo de problema. E para facilitar, qual que seria o jejum? Bom, você já deve estar orando, você já aprendeu a orar, então continue orando, tá bom? Também aproveite e procure neste período, que é um período espiritual. Deus vai falar muito com você, amém? Procure ler um pouco mais da Bíblia, conhecer um pouco mais da palavra de Deus, além das aulas que acontecem toda terça-feira. Vamos retirar algo do nosso cardápio. Nossa, e qual que é o jejum? Para não enrolar muito aqui, seria passar uma semana até a próxima quarta-feira. Então, hoje eu vou deixar você fazer a tua saideira, mas amanhã nós começaremos um jejum onde nós só poderemos beber água, café, chá e um pouquinho de leite. Um pouquinho de leite só, tá? Não vai tomar 1 litro de leite por dia, um pouquinho, só uma xicrinha, para quem gosta de tomar aquele cafezinho com leite de manhã, tá? Esse daí tá permitido, uma xícara de leite por dia. Pronto. Então nós juntos faremos isso durante uma semana. Então nós começaremos amanhã, quarta-feira, e encerraremos na quarta-feira da semana que vem, ou seja, no café da quarta-feira da semana que vem, você já poderá beber um suco, por exemplo. Então, resumindo, pode beber água, pode beber café, pode beber chá, mas não uma xícara de leite por dia, mas todos os tipos de suco não pode, iogurte líquido não pode, refrigerante não pode, nenhuma bebidinha gostosa. Amém? Se você fizer isso, saiba que Deus fará grandes coisas, porque tem um versículo, Mateus 6,33, que diz o seguinte: coloque o reino de Deus em primeiro lugar e outras coisas serão acrescentadas. O que significa com isso? Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, você coloca essas coisas que nós aprendemos aqui em prática, que nós estamos aprendendo há bom tempo e hoje nós aprendemos jejum, você coloca isso em prática em prol de outra pessoa, porque saiba, o cristianismo, o reino de Deus é servir outras pessoas. O reino de Deus, o ensinamento de Jesus Cristo não é aquele ensinamento que eu faço as coisas querendo as coisas só para mim, olhando só para o meu umbigo. Não, porque lembre-se, Jesus Cristo, ele abriu mão de tudo. Ele era rei lá com Deus, lá no céu, e ele desceu, ele se fez homem para servir as pessoas. Da mesma forma que ele serviu as pessoas, ele espera que a gente também sirva outras pessoas. E uma forma excelente de servir uma pessoa é orar e jejuar por ela. Amém? Então, para resumir, escolha uma pessoa que esteja passando por algum tipo de dificuldade que eu já compartilhei e retire todos os líquidos que eu já compartilhei com vocês durante uma semana. Lembrando, água fundamental, café também pode, chá e uma xicrinha de leite por
dia, amém? Eu gostaria de encerrar a aula de hoje com uma oração e nós já estabelecendo aqui junto a Deus este propósito de oração e jejum por essas pessoas, amém? Então feche seus olhos e abra seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela aula de hoje, Pai. E nós colocamos agora no teu altar este propósito de oração e de jejum durante um período de uma semana. Pai, nós estaremos iniciando essa prática em conjunto, como uma família, como os teus filhos. Nós te pedimos que o Senhor haja de forma poderosa, sobrenatural, na vida desta pessoa que nós estaremos orando, intercedendo e jejuando. E Pai, nós te pedimos também que neste período o Senhor fale muito conosco, porque nós queremos cada vez mais te conhecer. E proteja os nossos lares, proteja aquelas pessoas que nós amamos, cuide da nossa casa, Pai. É em nome de Jesus que eu oro, agradeço e que a gente possa cada vez mais colocar em prática estes propósitos para termos um prédio firme na tua rocha que é Jesus Cristo. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Pessoal, Deus abençoe e até a próxima aula. Qualquer dúvida, não esqueça de nos procurar, mandar um e-mail. Amém? Deus abençoe vocês.